Fala pessoal, tudo bem? Rogério da IT Master Cloud. Hoje nós vamos estar dando continuidade aí na aula referente à implantação do serviço de DHCP. Estamos aqui com a nossa máquina com Windows Server 2019 e aqui com 2016. O que eu já vou aproveitar já de imediato, tá? Fizemos a configuração do escopo, como vocês podem ver, certo? E automaticamente já foi aqui, ó, se eu consultar na opção de Address List, fizer um reload aqui, ó, já foi atribuído já esse endereço IP para essa máquina, tá? O que nós podemos fazer aqui nesse momento? Como vocês podem ver, existe a possibilidade de você trabalhar com a reserva. Para você fazer uma reserva, o que é necessário? Ó, eu poderia vir aqui, ó, diretamente, clicar com o botão direito sobre ele e falar para ele adicionar na reserva. Então ele já marca aqui, ó, IP reservado, tá? E ele vem para cá, ó, reserva realizada para a máquina 10.1.101. A reserva é quando você quer que todas as vezes que esse endereço MAC da máquina cliente solicitar um endereço IP para o servidor, ele sempre vai atribuir o endereço IP que já está especificado aqui acima, que você colocou. Se eu quisesse um outro endereço aqui, por exemplo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova reserva. Então, nova reserva para quem? Para a máquina win10.itmastercloud.local. Sempre você coloca a identificação dela. E aqui, qual o IP que eu quero reservar para ela? Eu queria reservar o IP 110 para ela. Todas as vezes que essa máquina logar, eu quero que ela receba esse endereço IP 110. Como que ele faz a identificação, certo, de qual a máquina? Toda máquina ela tem aí ó, um ou mais endereço MAC, vai depender de quantas placas de rede Ethernet que ela tem. Se você pegar, por exemplo, aquela máquina com Windows 10, eu vou inclusive inicializar ela novamente aqui. Se eu pegar essa máquina com Windows 10, você vai ver que ela tem um endereço MAC. Tá? Que eu poderia colocar, deixar ela enquanto ela liga, que eu poderia colocar um description para ela, uma descrição. E aqui qual que é o tipo de protocolo suportado. Vou falar que ela suporta DHCP. Tem DHCP, tem ambos e tem a opção do bootp, que geralmente é o boot pela placa de rede, né? Então, eu vou escolher aqui a opção de DHCP, vou pedir para adicionar essa reserva. Automaticamente, essa máquina, quando ela é ligada agora, ela vai fazer um primeiro contato com o nosso servidor DHCP. Antes, ela estava com o endereço IP, como vocês viram na aula passada, ela estava com o endereço IP 10.1.1.101, inclusive estava aqui no address. Enquanto não vencesse o list time dele, ele não saía do address lists, entendeu? Aqui eu vou pegar e vou autenticar nela, vou autenticar com o usuário do domínio, vou pegar inclusive aquele usuário que eu criei, rogério.silva, e aqui eu vou me autenticar nessa máquina. Vamos lá, olha só. Então aqui a máquina logou. Se eu pegar e acessar aqui, eu vou acessar o CMD da máquina mesmo. Vamos dar uma olhada qual o endereço IP que é essa máquina aqui que ela pegou nesse momento. Ó. Deixa ele abrir aqui. Vou rodar o comando ipconfig/all para verificar o endereço IP que ele pegou. Quando eu dou ipconfig/all, então observa aqui que ele vai trazer informação. Ó. Sua máquina, nesse momento, ela está com o endereço 10.1.1, tá vendo? 110. Demais informações seguiu a mesma coisa. Então, pode ver que a reserva que eu fiz para ela, ele já traz já a informação correta. O que eu poderia fazer, tá? Aí agora eu já vou mostrar para vocês as opções referente à filtragem. Se eu clicasse aqui, por exemplo, na opção do Allow e desse um Enable nele, ó, cliquei com o botão direito, dei o Enable no Allow. Tá? Essa opção do Allow você consegue criar entradas daquilo que está autorizado. Então, se você dá um comando aqui, ó, ipconfig/flush DNS, vou limpar o cache primeiro, ipconfig barra, aí aqui, ó, você pode pegar e fazer o comando release. O comando ipconfig/release, o que ele vai fazer? Vai fazer a liberação.
Então ele libera esse endereço IP. Então quando você faz aqui, ó, lá, tá vendo? Máquina sem endereço IP. E se você usar o comando ipconfig/renew, ele tenta pegar novamente o endereço IP. Então ele faz o contato aqui com o servidor de DHCP e ele tenta buscar o endereço IP para atribuir para o seu cliente, tá? Tá demorando um pouquinho aqui, ó, para ele pegar esse endereço IP. A reserva continua aqui normalmente, não some daqui uma vez que você reservou, ela permanece aqui. O que vai acontecer é o seguinte, provavelmente ele não vai conseguir pegar o endereço IP. Porque quando você criou a filtragem e falou que você queria liberar, liberar o quê? Não tem nada liberado. Se não tem nada liberado é porque tudo está bloqueado. Ok? Então, quando você habilita o allow, por padrão ele já nega tudo. Qualquer nova requisição ele nega. O que você teria que fazer para que ele liberasse, por exemplo, essa máquina aqui? Ó. Você teria que pegar o endereço MAC dessa máquina cliente e adicionar no allow. É isso que você teria que fazer. Retornou aqui a mensagem, como vocês podem ver. Tá vendo? Não conseguiu fazer contato com o servidor DHCP, deu um timeout aqui. O que eu preciso fazer? Eu simplesmente preciso vir aqui e adicionar um novo filtro. Quando você adiciona um novo filtro dentro das entradas do allow, você vai fazer exatamente uma liberação. Então, o que eu já fiz? Eu peguei o endereço MAC da placa de rede dessa máquina. Posso vir aqui e falar, ó, esse MAC aqui é da máquina Windows 10, .itmastercloud.local. Fiz esse procedimento, ó, cliquei no Add, pronto. Uma vez que eu adicionei no allow, se eu vier aqui ó, e fizer, por exemplo, um renew, aí ele já vai tentar novamente fazer contato, vai ver que o endereço está dentro dos filtros de liberação e olha lá o que aconteceu. Então ele já conseguiu pegar o endereço IP e disponibilizou para a máquina. Tá? Se eu quisesse ter uma lista de negação, de endereços negados, eu poderia vir aqui ó, e colocar na opção do deny, habilitaria a opção do deny e colocaria os endereços IPs que estariam negados. Outra opção que você pode ter aqui, além de trabalhar com filtros, allow e deny, é a possibilidade de você trabalhar com políticas. Então aqui você consegue estabelecer regras. Por exemplo, vou vir aqui, ó, por enquanto não tem nenhuma política criada, eu vou criar uma nova política. Ao criar uma nova política, você pode vir aqui e definir qual vai ser o nome da sua política. Como exemplo, por exemplo, um exemplo de política, eu poderia pegar e criar uma regra falando, ó, todos os, exemplo, endereços MAC que começasse com um prefixo, se vocês sabem mais, os endereços MACs, eles têm algum prefixo que identifica exatamente o provider, fornecedor deles, tá? Então, eu poderia pegar e criar uma regra específica para todos os endereços MACs que começassem com um determinado endereço. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, então ele coloca ó, um VoIP phone, por exemplo, ó, um NTP. Então, temos algumas opções. Eu vou colocar aqui como sendo, por exemplo, uma política para gateway. Vou alterar o endereço do roteador. Ou então poderia colocar aqui, por exemplo, DNS. Vou mexer com DNS. Então aqui eu vou adicionar uma condição. Ó. Qual que é a minha condição? Vou clicar no botão Add e vou falar para ele assim, ó, todas as vezes que o MAC address for, aí eu poderia vir aqui, ó, geralmente os 6 primeiros é o vendor. Então eu poderia falar para ele, ó, tudo que começar com 080027 append withcard asterisco. Alguma coisa? Tá vendo? O que ele vai fazer quando começar com esse endereço MAC? Posso vir aqui e falar para ele, ó, essa é a condição. Uma vez que eu configurei a condição, posso vir aqui e falar para ele assim, ó, coloca para mim, se for esse endereço, coloca o roteador sendo 10.1.1, por exemplo, vou colocar 2 aqui, só para teste, tá? Então, se for aquele MAC, o roteador não vai ser mais o 10.1.1, vai ser o 10.1.2. Poderia vir aqui e falar também, ó, o DNS Server. Opa. O DNS Server vai ser o 8888. Só.
que é o da Google. Vou adicionar ele e vou clicar no botão Next para ele fazer a conclusão. Esperar um pouquinho, que eu vou adicionar assim mesmo. Pronto. Então, duas informações que ele vai colocar, certo? Desde que o endereço MAC seja esse, começando com 080027. Finalizo, está aqui a minha política. Se eu venho aqui nessa máquina do ipconfig /release e depois eu vou fazer o ipconfig /renew. Vamos fazer o ipconfig /renew. Então, ao realizar aqui, ó, quando eu dou o renew, vou dar um enter, olha lá, ele vai fazer o contato e ele vai pegar e vai trazer para mim, tem que trazer o IP 10.1.100, beleza? Olha o gateway, já mudou, ó, 10.1.1.2. Se eu dar o ipconfig /all para ver as informações todas, olha o DNS. Tudo isso porque tem uma política falando, se ele começar com aquele endereço MAC, ele tem que pegar e fazer essa configuração. Marquei ela aqui como disable. A próxima vez que ele renovar o endereço, não é porque eu marquei disable que ele já vai perder automático. Se eu fizer um renew aqui, para ele renovar o endereço IP, aí ele vai pegar um novo. Ó. Ele vai forçar novamente a fazer um contato com o servidor. Agora pegou novamente um, porque eu desabilitei a política que foi criada. Qualquer mudança que você precise fazer, seja nos filtros, seja na política, seja no escopo, você pode vir aqui e estar realizando. Tá vendo? Então tem todas as configurações internas onde dá para você realizar essas mudanças necessárias. Beleza, pessoal? Fechamos aqui então. Vamos ainda ter mais um vídeo onde nós vamos falar um pouquinho a respeito de você fazer backup e restore. E também vamos ter a configuração, certo, do nosso failover, certo, entre o Windows Server 2019 e o Windows Server 2016. Valeu, pessoal, até mais.